No programa de hoje, vamos falar de autismo, já que amanhã é celebrado o Dia Mundial do Autismo. Essa data foi criada em 2007 pela Organização das Nações Unidas para levantar a discussão sobre a doença, informar a sociedade e também cobrar uma melhor assistência dos governantes para as pessoas que convivem com esse transtorno. Com os nossos convidados de hoje, o objetivo é explorar esse universo do autismo, que ainda gera muita dúvida, enfrenta muito preconceito e até mesmo a desinformação das famílias que recebem o diagnóstico e muitas vezes não sabem nem por onde começar. E a gente começa o nosso bate-papo com o Dr. Leonardo Maranhão, que é médico psiquiatra e também autor desse livro aqui, ó, A Vida com o Autismo. Doutor, eu queria que o senhor começasse falando sobre esse trabalho, como surgiu a ideia desse tema e sobre o lançamento aí do segundo livro. Muito obrigado pelo convite, Miriam. Bom dia. O tema autismo é um tema que me interessa muito desde sempre. Eu sou pai de 4 filhos e observando o desenvolvimento dos meus filhos, eu percebi que existe algo que chama muito a atenção aos pais, que é justamente os primeiros anos de vida. E os pais, principalmente os pais de primeira viagem, eles têm uma dificuldade em conseguir, em razão da ansiedade, tem uma dificuldade de conseguir avaliar e ver se o filho realmente está conseguindo se desenvolver conforme o esperado. E, uma vez que não se faça um diagnóstico precoce, o que nós podemos ter repercussões negativas com relação à criança. Sendo assim, a gente percebe que é muito importante se ter um olhar mais cuidadoso nesse período. E esse livro, ele surgiu dessa sua experiência com um dos seus filhos e da sua experiência profissional também? Exatamente, exatamente. Ele surgiu justamente da experiência de ser pai, além da experiência profissional, que eu já sou psiquiatra há pelo menos 14 anos. E você está lançando o segundo livro, que também vai falar de autismo, com outros transtornos. Exatamente. Nesse mês de abril será lançado o livro Saúde Mental, Reflexões e Caminhos para Viver Melhor, que se tem ali as comorbidades, ou seja, as outras condições clínicas psiquiátricas que podem vir concomitantemente ao autismo, né? É um livro que vem de manuscritos e reflexões e que vai também ajudar muito a população no sentido de conscientização, de refletir a casos suspeitos e buscar ajuda. Agora, doutor, o senhor começou o programa falando da dificuldade dos pais em perceberem ali algo diferente com o seu filho e então buscar ajuda, né? Quando o pai deve buscar ajuda? O que ele precisa observar ali no seu filho, em casa, para falar, opa, alguma coisa não está legal, já vou procurar um especialista? O que é importante dizer é que nesses primeiros 2 anos de vida, qualquer alteração no desenvolvimento dessa criança, seja um atraso na fala, seja uma dificuldade da criança fixar um olhar, na relação com os pais ou outras crianças da mesma idade, ela conseguir fazer trocas na brincadeira, conseguir iniciar uma conversa, são fatores que a gente chama de fatores e sintomas de risco. Mais do que se pensar num diagnóstico, é importante você levantar os casos suspeitos que devem se iniciar uma intervenção precoce. O diagnóstico pode ser firmado para casos mais graves, mas casos mais moderados e leves, é importante a gente já ter a intervenção o quanto antes, a fim de que a criança consiga se recuperar nos marcos do desenvolvimento e caminhar conjuntamente com outras crianças da mesma idade. O acompanhamento, então, é fundamental o quanto antes? O quanto antes. Não deve-se ter medo de buscar uma avaliação, então somente uma avaliação para se firmar se há motivo de preocupação ou não. E se houver uma suspeita, que pelo menos que se faça uma intervenção e se pense no diagnóstico com acompanhamento do caso. Os pais que são pais de primeira viagem, pais que têm o primeiro filho, eles devem solicitar a opinião de pessoas com mais experiência e aceitar realmente uma busca de pelo menos uma avaliação especializada.
Agora, doutora, a gente ouve muito falar em espectro autista. O que seria isso? E eu vou pedir também para o senhor explicar rapidamente o que é o autismo clinicamente. Sim, claro. Então, o espectro nada mais é que uma variedade de tipos e graus e apresentações do mesmo transtorno. O transtorno ele é extremamente complexo na sua variedade de exposição, em que você pode ter diversos quadros diferentes um do outro, em que num primeiro olhar você pode falar que essa criança tem isso, aquela criança tem outra coisa, mas em todos tem algo em comum, que é justamente o aspecto social. O aspecto social aqui não é simplesmente você não olhar ou olhar pouco, ou até mesmo olhar, mas meu filho olha, ou meu filho fala. Isso não une todos os casos. O que une todos os casos é justamente a incapacidade ou a dificuldade que essa criança, esse bebê, eles têm de conseguir estabelecer vínculo social, de conseguir entender os sinais sociais, ter a capacidade de conseguir sentar e fazer uma troca constante, seja uma troca com relação a uma conversa ou também uma troca com relação a uma amizade longa e duradoura. Eles têm dificuldade de fazer essa consolidação social. E o que une todos eles é a questão da empatia. A empatia é justamente a pessoa conseguir se colocar no lugar do outro e sentir imaginar o que o outro está sentindo. E eles têm essa dificuldade. Às vezes você faz uma brincadeira com a criança e a criança autista ela não vai entender. Então, isso é o que une, o ponto central, é a parte social e, sobretudo, a empatia. É um diagnóstico difícil, né, doutor? É difícil porque você tem que excluir outros diagnósticos, outros transtornos associados, seja clínicos ou mentais. Em muitos casos, a gente levanta suspeita e tem que fazer o diagnóstico com acompanhamento. Mas, o quanto antes, reitero, o quanto antes que os pais buscarem ajuda, ou pelo menos uma avaliação, é importante para o sucesso futuro, a autonomia e a independência da criança. E com um atendimento multidisciplinar, essa criança autista, a gente sabe que existem vários graus, né? Certo. Mas o desenvolvimento é possível. A gente ouve bastante também que o autista, quando se cura, ele se torna gênio. Isso é fato? Existe uma pequena parcela, são 5%, 3 a 5% dos autistas, sobretudo os que têm comorbidade com hiperatividade, 3 a 5% deles podem sair do espectro. Isso é uma constatação recente. Ou seja, a cura. A cura. E existe também a possibilidade de, quanto mais o diagnóstico mais precoce seja feito, mais cedo seja feito, com intervenção multidisciplinar, essa criança tenha mais independência e autonomia. Em países que estão mais avançados que o nosso, em que eles conseguem fazer um diagnóstico em média, em torno de 3 a 4 anos de idade, eles conseguem ter todos os autistas verbais, eles conseguem ter todos os autistas com um certo grau de independência, e isso é bastante importante e interessante. É uma coisa que os pais buscam saber desde a primeira consulta, assim, meu filho vai ter autonomia, meu filho vai ter independência, vai ter uma vida normal. Então, assim, se vocês querem que seu filho tenha tudo isso, vocês têm que buscar avaliações o quanto antes. Esse é o recado que a gente deixa. Leva no especialista. Tenta buscar aí o diagnóstico precoce e fazer o tratamento adequado, né, doutor? Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Diário Comunidade. Já é um parceiro nosso aqui no programa, sempre com informações super importantes para a comunidade.